A Amazônia possui 22 mil quilômetros de vias navegáveis. Mas como está a nossa navegação? Estamos aproveitando tudo o que os rios podem nos oferecer? Temos algum tipo de controle sobre as embarcações? O AIS, Sistema Automático de Identificação, que entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2014, trará que tipos de benefícios para a região? Como estão nossas cartas náuticas? Hidrovias são realmente a saída econômica mais viável para a região? No programa de hoje, vamos falar sobre o Plano Cartográfico da Marinha para a Amazônia e o Plano Nacional de Logística e Transporte. Não saia daí, o Roda Viva Amazonas está começando agora. Para nos ajudar a fazer o Roda Viva Amazonas de hoje, convidamos Sérgio Rodrigues Viana, chefe do Serviço de Arrecadação do Departamento de Marinha Mercante, Antônio Ximenes, escritor e jornalista, e Claudomiro Carvalho Filho, Dodó Carvalho, presidente do Sindicato das Empresas de Navegação do Estado do Amazonas, Sindarma. Conosco também o cartunista da TV Cultura, Euros Barbosa. Nosso entrevistado de hoje é o vice-almirante Domingos Sávio Almeida Nogueira, comandante do 9º Distrito Naval, que envolve os estados do Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Ele está no Amazonas há pouco mais de 6 meses e antes de assumir o cargo, foi comandante do 6º Distrito Naval, com sede em Mato Grosso do Sul, e também diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha. Boa noite, Almirante. Um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa, especialmente para falar de um assunto tão importante para a região e que parece não ter ainda chegado aonde deveria chegar. Para que sejam tomadas medidas, que tipos de medidas, as interrogações todas que fizemos aí no início do programa, que eu espero que o senhor possa respondê-las aqui. Em primeiro lugar, eu queria saber do senhor o seguinte: para que servem os nossos rios? São tantos, 22 mil quilômetros de vias navegáveis. É só para a gente passear de barco para lá, para levar gente para lá e para cá? Não, né? Não. Boa noite a todos. Como a senhora disse, eu estou aqui há 6 meses, no comando do 9º Distrito Naval. Ainda, eu acho, relativamente pouco tempo. No primeiro mês, até o primeiro mês eu estive, quando vim para cá, vim cumprir uma missão que é missão da Marinha na Amazônia, mas agora eu posso dizer à senhora e a todo o público que nos ouve, agora passou a ser uma missão minha, da minha pessoa, estar aqui e poder fazer tudo aquilo que a Marinha pode emprestar ao nosso estado do Amazonas. Como a senhora me perguntou objetivamente, eu vou responder para que servem os rios e vou me apoiar naquilo que um poeta daqui mesmo disse, Leandro Tocantins. Aqui no Amazonas, os rios comandam a vida. Eu acho que tudo se resume a isso. Os rios são tudo. A selva é belíssima. A selva temos que preservar, não podemos derrubar suas árvores. Alguns a defendem como o pulmão do mundo. Ninguém entra na selva. O povo daqui é ribeirinho, mora à beira do rio. Então, isso nos traz um sinal, um aviso, que o rio é muito importante. E a Marinha do Brasil se sente completamente privilegiada por estar nesse contexto. É nesse contexto importante como mulher que queremos desenvolver o nosso trabalho. Principalmente no momento em que o senhor, me parece, quer assumir uma posição bem diferente de outras posições próprias do setor. Me parece que é definir a importância comercial dos rios. Aí eu faço uma segunda pergunta ao senhor. Quais são os rios comercialmente mais importantes da região? Vou responder para o senhor.
Antes, porém, eu gostaria de lembrar que a Marinha tem uma missão constitucional. A Marinha tem uma missão básica. E a primeira tarefa dessa missão, muito importante, que jamais podemos esquecer, um minuto sequer, nós somos uma das Forças Armadas, e a missão mais importante é a defesa da pátria. Então, nos preparamos, queremos estar pronto para, quando precisar, nos chamar. Então, preparamos e empregamos o poder naval. Isso, sem dúvida alguma, é ponto vago para nós todos. Agora, além dessa tarefa, que é a principal, temos outras tarefas que nos ajudam e ajudam o nosso povo muito no dia a dia. Por exemplo, dos nossos 11 navios, 4 são hospitais. E podemos, então, há anos que nós prestamos auxílio hospitalar para os ribeirinhos, onde, muitas vezes, só a Marinha chega. São locais conspícuos, locais muito remotos, então a Marinha está lá presente. Não está escrito na nossa missão fazer isso, mas nós sentimos a necessidade do nosso povo e estamos lá. Muito bem. Agora, quanto à questão comercial, ela também agora está crescendo, porque desenvolvimento também é defesa. E nós, então, acreditamos que, ajudando no desenvolvimento, nós vamos criar defesa. E sobre os rios comerciais, hoje, atualmente, nós vemos, o Madeira e o Amazonas. Por que o Madeira? Porque traz toda a riqueza pesada do Centro-Oeste, que são as sementes, que são a lavoura de soja, que quer subir, e pode receber do exterior por um caminho muito mais curto do que levar os navios até Santos, ou então até Paranaguá, chegar até Itacoatiara, entregar em balsas ou em navios e descer e subir o rio Madeira para deixar no coração do Brasil, no Centro-Oeste, de um custo enormemente mais barato. É isso que nós devemos propiciar à Marinha. E onde entra o papel da Marinha aí? Entra o papel da Marinha aí naquilo que nós queremos só fazer aqui, levantamentos hidrográficos, preparar o leito do rio, preparar a nossa estrada. A Marinha, minha querida apresentadora, Menga, a Marinha, ela é um pouquinho de departamento, fazendo comparação à estrada de rodagem, é um pouquinho de departamento de estrada de rodagem, é um pouquinho de Detran e a Polícia Rodoviária Federal Estadual dos Rios. Porque aqui os rios são as estradas. Então fazemos um pouquinho de cada coisa. E aonde vamos entrar nessa parte do desenvolvimento são justamente nas sondagens. Para garantir o quê? Para garantir o local do canal de navegação. Dizer ao navegante, navegue por aqui porque você navegará com segurança. Certo. Vamos lá. Vamos ao, então, convido vocês... Recentemente, entrevistei o governador de Rondônia, Confúcio Moura, e ele fez 2 observações que me chamam muita atenção. A primeira, que está sendo criado o novo porto de Porto Velho. R$1 bilhão de investimentos. E a segunda é que vai aumentar o transporte não só de balsas, como também de navios, no Rio Madeira. Nós gostaríamos de saber o que está sendo feito de efetivo para melhorar a navegabilidade do Rio Madeira, que é a nossa maior hidrovia. Muito obrigado. Não fui eu quem começou esse trabalho, eu apenas tive a chance de sentir o trabalho e poder agora dar o devido realce a ele. O que está sendo feito no momento é a implementação, a construção aqui em Manaus do Serviço de Sinalização Náutica do Noroeste. Um serviço que tem 3 navios. Que tipo de navio? Hidro-oceanográfico ou fluvial, ou seja, navios que possuem ecobatímetro, e esses ecobatímetros vão fazer o levantamento no fundo do rio para a produção de cartas náuticas que registrem a menor profundidade, a mínima profundidade, a profundidade mais segura naquele trecho do rio. E com isso faça com que o navegador identifique esses pontos e navegue com segurança. A partir disso, a Marinha, que tem essa responsabilidade por lei de fazer o levantamento hidrográfico dos rios, a Marinha indica para o Ministério do Transporte os pontos do rio pontos críticos do rio, de maior dificuldade para a navegação. E o Ministério do Transporte instala, sob a orientação da Marinha, nesses pontos, a sinalização náutica. E é isso que queremos fazer no Madeira. Madeira é um rio ótimo. O Madeira é o 2º maior rio do mundo em vazão. Depois do Amazonas vem o Madeira. Então, um rio excepcional.
mas tem pontos críticos. Na seca, na vazante, deixa alguns pontos perigosos para a navegação. Em algumas épocas do ano, nós praticamente impedimos a navegação noturna, dependendo do calado da embarcação, por causa da seca que acontece no rio, e o cuidado que nós temos. Então a Marinha vai sondar o Rio Madeira. Começamos agora no início do ano os percursos de Humaitá, Manicoré, depois de Manicoré a Boba e depois de Boba a Itacoatiara. São três percursos, tem 3 trechos essenciais à Madeira. Já fizemos o trecho de Porto Velho até Humaitá. Isso já está pronto. Então nós temos os levantamentos desse fundo, já temos pronto. Feito isso, estando com todo o Rio Madeira levantado, entregamos isso ao Ministério do Transporte, DENIT, que vai, e nós vamos sinalizar onde vamos colocar os sinais, a sinalização náutica, para que as embarcações então naveguem corretamente. Paralelamente a isso, a Marinha criou aqui em Manaus o Centro Técnico de Formação de Fluviários, que vai educar os condutores naquelas atividades de direção dessas embarcações. Então teremos estradas pavimentadas, sinalizadas e bem conduzidas as embarcações. Teremos, assim, uma chance de estar me prestando um serviço de economicidade à nação. Porque, olha, vou lembrar o seguinte, uma balsa apenas carrega 2.500 toneladas. 2.500 toneladas. Só para lembrança a diferença de um caminhão são 30 toneladas. Um treminhão desses grandes, com 2 carretas, são 60 toneladas. Um comboio de balsa, 16 balsas, são cerca de 30.000 toneladas. Equivale a 1.000 caminhões. Imagine conduzidas por um empurrador, um único empurrador. Olha o tamanho da economia que nós podemos emprestar ao país. Tá certo. Almirante, eu sou de família ribeirinha, vinho do... Que bom. Eu aprendi com meus pais a reimar. Então, quando o senhor diz que a água comanda a vida, é verdade, porque os rios comandam a vida. O rio comanda a vida, é isso Leandro mesmo. Tocantins. E mais ao longo de muito tempo, a gente não tem visto uma certa atenção ao transporte hidroviário, ao transporte, à navegação, como propriamente a gente chama aqui. Mas essa semana, para minha felicidade, participei junto, já é um projeto que a gente já vem ao longo de alguns anos, que é a formação, o Centro de Formação de Fluviário. Isso para nós, para as empresas de navegação, é uma felicidade muito grande, porque a gente vai mudar a forma de fazer navegação. Porque nada adianta o senhor mandar levantar essa batimetria toda, fazer essas cartas todas, se o nosso homem, que está dentro dos empurradores, ou dentro dos barcos, ou dentro dos próprios navios, ele não estiver preparado para isso. Então, o que a Marinha vem, além do centro, fazendo para que a gente possa melhorar essa mão de obra, para que a gente possa melhorar essa segurança na navegação e, acima de tudo, a gente possa tornar a navegação uma coisa atrativa para o desenvolvimento do Estado? Atrativa, eu diria que é o preço da carga, ou seja, do frete. O frete na navegação é muito mais em conta. Um dia desse eu vi alguém da aeronáutica me falar que o esforço aéreo de condução de cargas aqui na Amazônia durante um ano carregou 2.500 toneladas. Logo depois eu comparei que esse é apenas de uma balsa. Uma balsa carrega 2.500 toneladas, quer dizer, a diferença, eu não vou de balsa para o Rio de Janeiro, evidentemente, mas em questão de carga não há comparação. Quanto à questão da formação, é preciso dizer que há muitos anos aqui nós temos rios e o Amazônida ele já navega há muito tempo. Eu não vou querer ensinar o Padre Nosso ao vigário, evidentemente, mas é preciso haver uma modernidade, uma modernização desse ensino, uma atualização, porque os números de embarcações estão aumentando. Um dia desse, estava fazendo uma compra aqui no supermercado da cidade e um dono de uma empresa de transporte me interpelou nesse supermercado. Almirante, eu estava precisando de uma audiência com o senhor. Eu posso falar aqui mesmo? Pode falar. Ele falou comigo, isso me chamou muita atenção. Ele falou comigo, Almirante, nós temos que fazer alguma coisa para essas hidrovias, porque senão vai ficar caótico, a situação vai ficar caótica. Porque o número de embarcações está aumentando assustadoramente, porque nós dependemos dos rios, não temos estradas. Nós temos estrada que nos leva à Venezuela, mas nós não temos estrada que nos leva ao Brasil, que nos une ao Brasil. O Manaus, para mim, é como se fosse uma ilha.
e o número de embarcações aumenta cada vez mais. Então é preciso que haja uma conscientização. Por exemplo, uma coisa simples, a cultura do uso do colete salva-vida, como pouquíssimos usam. O ribeirinho confia muito em si mesmo e esquece que às vezes vem o banzeiro e derruba e vira, emborca a sua embarcação. Então é preciso criar essa cultura, é preciso dar curso. Outra coisa, muita gente boa aqui no Amazonas, trabalham em barcos há anos, fazem tudo, são perfeitos, mas não tem a seção funcional, as suas categorias são baixas, são marinheiros auxiliares, podendo ascender a marinheiro, podendo ascender a contramestre, podendo ascender a mestre, podendo ascender a piloto e ascender a capitão fluvial, possibilitando à sua família um bem-estar com a melhoria do salário, por exemplo. Seria ótimo. Aí uma segurança na navegação. Né? Mais habilitados, melhor remunerados. A Marinha está justamente trabalhando com pensamento nisso para melhorar, inclusive, a condição de habilitação para que entregue ao empresário gente melhor, que conheça mais da matéria, mais consciente da sua responsabilidade e também tenha melhores remunerações. São 2 pontos críticos que nós temos no Rio Amazonas especificamente, Barra Norte e no Tabocal. Gostaria de saber se haverá possibilidade, nesse projeto da Marinha, já fazer também a bactimetria. Muito obrigado, Sérgio. Isso me faz lembrar e acho que até definir para o nosso público que nos ouve, que nos vê, que nos assiste, qual a definição de hidrovia. Ora, nós sabemos muito bem o que é o rio. O rio são águas que correm em canais, águas que florescem em algum ponto do nosso mapa e vêm de diversas nascentes e formam o rio. Então isso aí está claro, não há dúvida. Agora, o que é a passagem do rio para a hidrovia? Para mim é muito simples. A hidrovia, para mim, ela se faz quando uma embarcação flutuante, ela navega sobre esse rio. Criou a hidrovia. Está posta a hidrovia. Muito semelhante ao que é uma aerovia, que nós sabemos que é quando um avião levanta voo de aeroporto e vai ao outro. Esse traçado que o avião faz chama-se aerovia. Nós, por uma questão de benefício da natureza, nós temos as hidrovias prontas, porque não precisamos fazer eclusas. Aqui no Amazonas, não precisamos fazer barragens. A hidrovia já está pronta, é só navegar com cuidado, sem desbarrancar as margens, sem poluir o rio. Então é navegar. Agora, nós não podemos mexer na natureza. A natureza existe, temos até que protegê-la. Então o que a Marinha faz é medir o fundo. Se o fundo ficar muito raso, eu tenho que dar restrição de calado. Isso que o senhor bem lembrou. Ou seja, eu tenho que tornar o meu calado menor. Tem que colocar menos carga naquela época do ano. E fazemos isso, porque ninguém quer encalhar. Ninguém quer encalhar. Porque o encalhe traz um sobretrabalho muito grande. Muito bem. Agora, é possível, neste momento, se for avaliado as vantagens econômicas, fazer uma dragagem. Ou seja, tirar daquele ponto, esse ponto que o senhor está citando, tirar areia, tirar terra desse local, colocar em outro. Essa dragagem depende de rimas, depende de licenciamento ambiental, de um estudo, mas é possível isso. Por exemplo, no Rio Madeira, fazemos isso. Fazemos quem? O DENIT, o Ministério do Transporte. A Marinha indicou que um determinado ponto está com o fundo muito alto, está com muita terra. Raso. Muito raso. Então, o DENIT trabalhou e fez ali uma licitação e está fazendo uma dragagem naquele ponto para melhorar a passagem na pior época do ano, na seca. E é isso, talvez, que venha a ser feito em alguns pontos do Rio. E a Marinha, ela faz a sondagem não só para identificar esses pontos, como aqueles perigosos para a navegação, como também depois da dragagem, ela vai medir para ver se ficou boa aquela passagem. É possível isso. E isto é uma coisa que tem que ser pensada, é lógico, para justamente tornar o rio economicamente viável sempre. Se são poucos pontos, agora, por exemplo, nós estamos com um navio fazendo o levantamento da Foz dos Solimões, que é aqui no Encontro das Águas, até Codajás. Por quê? A praticagem que faz o trajeto de Coari, trazendo óleo lá da Petrobras, do Tiaquari até Manaus, identificou 7 pontos críticos e nos pediu para fazer uma passagem, como já era um trecho previsto no plano cartográfico da Marinha para ser atendido,
já mandamos o navio fazer. E vamos levantar esses trechos. E vamos identificar que pontos críticos são esses. Almirante, mais de 55% da riqueza de grãos de soja no Brasil passa pela hidrovia do Madeira. Distante do chifre da África, da costa da Somália, da pirataria de lá, nós registramos aqui também pirataria. Pirataria no Madeira, pirataria nos Solimões, pirataria em nossos rios. O que está sendo feito para combater a pirataria que afeta os nossos rios de parte da Marinha? Olha, primeiramente eu quero colocar que a Marinha não entende esses roubos que existem em embarcações como pirataria. A pirataria, por definição, é em alto mar, coisa da costa da Somália, como o senhor lembrou aí. A pirataria de costa, a pirataria de porto, é um roubo armado, é um roubo embarcado, é questão de polícia, porque está muito próximo à terra, não é uma questão da Marinha. A Marinha vê isso como a pirataria não é roubo, e a Marinha pode contribuir. A Marinha está sempre pronta para contribuir, mas seria interessante que fosse feita a denúncia à polícia nesses roubos. Por exemplo, eu soube, não aqui no Amazonas, que eu não tenho, aqui no Amazonas eu não tenho notícia desse tipo de acidente, desse tipo de prática. Eu soube que lá, para o lado do Estreito de Breves, esses locais complicados de navegação, onde a embarcação às vezes reduz a sua velocidade, existe essa prática. Ou já existiu, ou já existiram alguns casos, não sei. Mas o que eu queria colocar aqui como ponto de vista da Marinha é que não se trata de pirataria. A pirataria é uma definição muito clássica para o roubo em alto mar. É feita a pirataria. Mas como a pirataria é feita muito próximo à terra e os rios são veias dentro do nosso próprio corpo. Eles pertencem à terra. Eles não são como o mar. Os ordenamentos jurídicos são completamente diferentes. Por exemplo, no mar, eu sou obrigado a deixar um navio estrangeiro passar sem importuná-lo. É chamada passagem inocente, mesmo no mar territorial. Já no rio, não. O rio, quando se penetra no rio, se penetrou no Estado Nacional. E aí o ordenamento é completamente diferente. Então, essas práticas são roubos e, evidentemente, combatidas pela polícia. São ladrões, não são piratas, são ladrões, e esses ladrões têm que ser combatidos. Onde puder a Marinha, através da sua inspeção naval, porque a Marinha faz inspeção naval, e onde puder a Marinha, através da patrulha naval, que é um pouquinho diferente da inspeção naval, a Marinha vai atuar. Nesse tocante, eu chamo a atenção que seria talvez importante eu falar que hoje, pela Lei 136, se não me falha a memória, de 2010, mas o número da lei é 136, a Marinha tem poder de polícia nas águas interiores. A Marinha pode atuar com poder. E traduzindo isso em miúdos, a Marinha, ou a lei diz que o poder de polícia é a revista. Ou seja, a Marinha no Rio pode parar uma embarcação, revistar os seus condutores e revistar compartimentos. Então, nisto, a Marinha pode ajudar, a partir de agora, a fazer a revista, parar a embarcação. A Marinha já parava a embarcação, já interpelava uma embarcação por um ato administrativo, que a polícia faz na estrada, pedindo a sua carteira de habilitação e pedindo os seus requisitos de material, colete salva-vida, extintor de incêndio, condições da embarcação, de corrosão ou não da embarcação, enfim, os itens de material da embarcação. Agora a Marinha pode fazer mais. Nisso, eu acredito que também será um bom ajuda que dê. Mas eu queria deixar claro que a ação é policial. Okay. Almirante, eu queria voltar a essa questão da economicidade dos rios, no processo de desenvolvimento do país, inclusive. O senhor falou aí sobre um aspecto que vem sendo discutido há muito tempo, inclusive com você, numa determinada época, me lembro de uma entrevista que fizemos sobre isso. O tipo de transporte mais apropriado para trazer mercadoria para a Zona Franca de Manaus, aqui mesmo, dentro do próprio país, não de fora, mas aqui dentro, sempre foi o transporte fluvial, ou melhor, marítimo, no caso, marítimo fluvial. De repente mudou tudo, as transportadoras aéreas, as companhias aéreas assumiram
me parece que um papel muito importante nesse quadro. O senhor teria uma ideia de qual é, no momento, o lugar que a Marinha Mercante ocupa nessa situação? Eu não tenho dúvida alguma. Está em primeiro lugar? Em primeiro lugar. Passou para o primeiro lugar. A quantidade de carga não tem comparação entre um navio e um avião. O avião pode fazer 1000 viagens. Não carregou uma viagem que a Marinha Mercante carregou. Quanto a isso, sinceramente, não é a menor dúvida. Eu queria só contribuir com essa pergunta. 50% da carga que chega a Manaus já é pelo modal marítimo, já é pelo navio, já é pela cabotagem. E os outros 50% ainda vem naquela modalidade que é uma invenção nossa, que é o ro-ro caboclo, que é pegar a carreta, colocar em cima da balsa e navegar, que graças a isso, graças aos empresários que criaram isso, a Zona Franca não teve um estrangulamento, porque por muito tempo ficaram discutindo se vai ter estrada, se não vai ter estrada, e nós tivemos que dar uma solução para o escoamento da Zona Franca. E nós passamos aqui uns 10 anos sem navio, Menga. A cabotagem, no Brasil todo, ela sofreu talvez por isso revés. E aí nós tivemos que a história do se virar nos 30. Colocar as carretas o transporte aéreo tem assumido papel tão relevante. Descer para Belém, porque é mais rápido descer para Belém do que ir para Porto Velho, e fazer isso numa rotina. Hoje, já os números de hoje, 50% da carga já vem de navio, vem da costa brasileira, vem de navio, e 50% ainda vem no modal ro-ro caboclo. Então, assim, o aéreo existe. Uma carga de alto valor agregado ainda vai muito para o aéreo. Mas é como diz o Almirante, pode fazer 1000 viagens que... Mas aí eu faço uma pergunta também dentro dessa questão. Não seria o tráfego aéreo mais apropriado para o que vem do exterior? Depende da carga. Depende do valor da carga. Tem muita carga que vem do Panamá, que vem de aéreo. Agora, a carga pesada, a carga vem da Ásia, por exemplo. Ela chega no canal do Panamá, ela sai dos navios grandes, vem para os navios menores e entra aqui na Amazônia. É 15%. Hoje, o Polo Industrial de Manaus transporta 15% por aviões. Pelo aéreo. Sim. 15%. O restante é de produto acabado. Eu diria o seguinte, recentemente... Só que esses 15% são de produtos altamente complexos. Isso. De alto valor agregado. O governo federal começou, principalmente o Ministério do Transporte e a Marinha Mercante, começou a olhar para esses segmentos também, mudou o perfil. Nós, há 10 anos atrás, nós não tínhamos uma empresa de cabotagem. Hoje nós temos 4 empresas de cabotagem, 6 empresas viajando para Manaus. Então nós temos um navio todo dia em Manaus. Nós temos hoje um navio todo dia. Todo dia em nós temos um torno navio de 800 teus a 1.200 teus. Teus são containers de 20 pés. Tá? E, Mengardo, você não está errado em dizer o seguinte, que os componentes vindo da Ásia, principalmente da Ásia, parte deles, aqueles mais caros, e aí o Dodó explicou, aqueles mais caros, vêm via aérea porque compensa. A mesma coisa é você exportar esses componentes também via aérea. Mas o grande fluxo, hoje, eu, por sinal, saí agora da Marinha Mercante, eu fiquei impressionado com o volume de documentos que nós chamamos BL, né? São o conhecimento de embarque que a Samsung me apresentou agora à tarde para liberar dela. E tudo isso, Menga, então, esse volume é muito grande de carga vai aumentar mais demanda por mão de obra especializada, mais esforço da Marinha, mais esforço da Marinha em nos trazer segurança. Então, tudo isso é uma engrenagem que vai rodar. Eu digo o seguinte, nós estamos na hora certa, no lugar certo. A Amazônia, com certeza, o transporte hidroviário, nos próximos 10 anos, ele vai dar um salto aí. Almirante, nesse seminário que começa, salvo engano, dia 21, esses assuntos todos serão tratados. Por especialistas. Por especialistas, eu vi. Altissimamente competentes. Inclusive com convites feitos à classe empresarial, que precisa tomar conhecimento disso tudo. Mas olha, sobre a sua pergunta ainda, eu gostaria de falar 2 coisas. A primeira é o preço do frete aéreo, que é enormemente maior do que o preço marítimo. Quando alguém me fala que quer trazer alguma coisa do Rio de Janeiro e me diz que quer pelo frete aéreo, eu entro em desespero, porque o frete aéreo é muito caro.
É quase o valor, fica quase o valor do bem que você quer trazer. O frete marítimo é muito mais em conta. Não estou contra as empresas aéreas, não, porque às vezes se quer velocidade, aí não tem dúvida. Quando se quer velocidade, se quer para amanhã, tem pressa, aí é o aéreo. Eu não vou brigar com o aéreo. Mas, quando se quer um preço, pode esperar um pouquinho mais, pelo marítimo não tem comparação o preço. E outra coisa que eu queria falar é a respeito de uma entrevista que saiu no jornal A Crítica, aqui de Manaus, no dia 12 de novembro, um jornal recentíssimo, de um empresário chamado Hélio Diniz, não o conheço, apenas li a entrevista que ele deu ao jornal. Ele é diretor-presidente de uma empresa chamada Potássio Brasil e atualmente, eu também não sabia, está no jornal, se descobriu uma jazida de potássio em Itacoatiara. Já havia uma jazida, já havia uma exploração de potássio em Altazes, agora se descobriu uma grande jazida em Itacoatiara. E como todos sabem, o potássio é o mineral responsável por adubar, o principal adubo de nossas terras, principalmente no centro-oeste, onde se produz soja, muita soja. E de onde vem esse potássio hoje, Menga? Segundo o Hélio Diniz, esse potássio vem do Canadá. E para vir do Canadá, ele tem que correr lá no Canadá ainda, ele tem que sair da jazida dele, rodar 1.000 quilômetros de caminhão para chegar no porto do Canadá. Do porto do Canadá, ele vem de navio para o Brasil, ou vai para Santos ou Paranaguá. Muito bem, essa rota toda. E depois de Santos ou Paranaguá, para chegar onde vai ser aplicado, na terra que ele vai ser jogado, o centro-oeste, ele roda mais 2.000 quilômetros de estrada de rodagem. Ora, o percurso muito mais econômico chega à conclusão, este empresário, não é a minha conclusão, é do empresário Hélio Diniz. Ele diz o seguinte: se saísse do Canadá, viesse a Itacoatiara, e de Itacoatiara embarcasse em balsas para Porto Velho, ele praticamente já estava no centro-oeste por um preço infinitamente menor. Até 60% menos. Agora, nós estamos falando do Por quê isso aqui? que nós somos a solução. Adubo. E da onde ele vai tirar agora, já que descobriu-se isso estou dizendo o potássio do Canadá, mas agora que descobriram aqui, não há dúvida que se a idade de Itacoatiara irá direto para o centro-oeste. O Brasil é rico, não precisamos de nada. Nós não precisamos de nada, podemos cruzar os braços. Almirante, 4 navios hospitais tem a Marinha aqui na Amazônia Ocidental. Nós temos notícia que mais de 30 mil pessoas são atendidas ano. Nós queríamos saber um pouco desse trabalho na Floresta Profunda dos barcos hospitais. Esse é um trabalho que já fazemos há anos aqui e é um trabalho emocionante. Existe um filme, chama-se Navios da Esperança, que mostra depoimentos dos médicos da Marinha que dão esse atendimento e de quem recebe o atendimento. Emocionante. Toda vez que eu assisto esse filme, são 20 minutos, se quiserem entrar na internet, procure no YouTube, Navios da Esperança, coloque, esse filme vai aparecer, emocionante. Representa tudo aquilo que a gente faz, ou seja, aonde médico não pode ir, a Marinha está presente, porque o nosso povo vive no ribeirinho. Como é que fazemos isso? Dividimos a Amazônia toda em polos de atendimento, e frequentamos esses polos com alguma frequência, pelo menos 2 vezes por ano, cada polo. Por quê? Porque vamos lá para dar a receita, para dar o medicamento, para dar a instrução, e depois voltamos para ver como é que está, pelo menos 2 vezes por ano. E muitas vezes, ou seja, na maioria das vezes, salvamos vidas, porque nesse lugar existe gente que enfiou um pau no pé, está para perder a perna, e vai recorrer a quem? Não é ninguém. Só quando chega um navio da Marinha é que você pode fazer aquela cura milagrosa, vamos dizer assim, porque não se estava esperando ninguém, não havia mais socorro para aquela pessoa. E nós fazemos isso. Isso nos dá uma muito gratificante atuar isso. Queremos continuar fazendo isso eternamente na Amazônia, porque sabemos que precisamos fazer isso. Nós e todos que vão poder ajudar nesse sentido. Bem, Almirante, eu gostaria de fazer uma pergunta relativa a um sistema que eu sou usuário. É o transporte de passageiro na Amazônia. Sei que há uma confusão de competência no sistema, que tudo o que há de ruim é culpa da Marinha. Mas, pelas normas, infelizmente,
e aí eu falo, o nosso Estado, não é de agora, está ausente. Ausente no sentido de não ter um órgão que controle tanto o passageiro quanto a carga transportada em áreas interiores ou em vias interiores. O que eu quero dizer é o seguinte, no transporte Manaus-Santarém, Manaus-Belém, Manaus-Porto Velho, nós temos uma ANTAQ que controla e tem a competência para determinar quem sai, quem opera comercialmente aquela linha. Dentro do estado, na rota Manaus-Parintins, Manaus-Tefé, Manaus-Quari, não temos quem determine essa competência. O que eu quero dizer é o seguinte, comercialmente, o Sérgio Viana compra uma embarcação e coloca sexta-feira. Só que sexta-feira já tem o seu José Ajuricaba lá operando há anos aquela. Porque eu vou, além de quebrar o meu concorrente, eu vou me quebrar também. Porque não existe um órgão que outorga. E temos um problema também no financiamento desse setor. No sistema, e o Dodó é testemunha disso, pode me dar até com mais propriedade. No transporte derivado de petróleo, a Marinha Mercante, através do Departamento do Fundo de Marinha Mercante, ou Fundo de Marinha Mercante conhecido, renovou 98% das embarcações. Mas no transporte de passageiro, nesses quase 30 anos que eu vou completar para o ano, não consegui financiar um barco de passageiro. Primeiro impedimento que tem. Os nossos agentes financeiros, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, o gerente requer do proprietário da embarcação a outorga. Ele quer, para dar segurança no financiamento, que o proprietário da embarcação tenha uma autorização de que ele é dono ou detém aquela outorga. Como tem o mototáxi, tem o taxista, como tem todos os outros sistemas de transporte. O que se pode fazer, Almirante? O que se pode fazer nisso aí? Olha, para a Marinha, não é competência da Marinha. Não é competência. O senhor disse que não é competência. Mas me parece que para a Marinha seria uma bênção isso, seria muito bom, porque o sistema de transporte estaria mais organizado. Sim. Então eu cobraria, se houver um sinistro, se houver um incidente, eu tenho de quem cobrar. É uma empresa que tem a sua responsabilidade social, a sua responsabilidade jurídica, então tem que cobrar. O que se passa agora é que não tendo uma empresa, ou seja, qualquer um, não tendo linhas regularizadas, como nós temos no transporte rodoviário, como nós temos no transporte aéreo, ou seja, linhas regularizadas, que saiba-se de onde vai, para onde vem, e que meios vão fazer isso aí, para a Marinha fica muito difícil. Né? Aqui no Amazonas, nós sabemos, infelizmente, qualquer um comprando um barco, bota para fazer travessia ou coloca para transporte e apanha até crianças que vão à escola. E já tivemos alguns acidentes gravíssimos. E aí acontecem acidentes. Almirante, se o senhor me perguntar qual é o maior problema do transporte de passageiro, não é o barco, é os terminais de passageiro. Porque os barcos a gente vem avançando, vem as duras penas fazendo barcos melhores. Mas quando você faz um barco, você vai atracar onde? Se em Manaus, que é a capital, quase 2 milhões de habitantes, nós não temos onde atracar, imagine nas cidades do interior. E que nada adianta ter um grande barco, ter um barco moderno, se nós não temos onde atracar. Então, assim, a infraestrutura para o transporte hidroviário precisa toda ser revista. O que o Sérgio falou é uma parte disso. A gente vem colocando isso, essa falta de concessão, de regulamentação, é uma coisa que, mais para nós, assim, usuários ou transportadores, os terminais hidroviários é o mais importante de todos. Se nós não tivermos terminais que regulamente, que organize, que seja uma coisa decente, a gente não vai conseguir fazer uma navegação segura, prestar um bom serviço. Eu posso dar um testemunho aqui, que eu acho que por justiça tem que dar. Eu tenho visto o esforço do governo estadual e do DENIT em colocar esses terminais. Eu mesmo já fui na inauguração de 2 portos, um em Manicoré, outro em Beruri, no Purus, já estive lá presente, e a capitania recebe, porque a capitania é quem dá a licença, porque esses portos todos são como navios, eles navegam, eles são portos flutuantes, todos esses portos. Então a licença passa pela capitania e nós vamos lá verificar se as condições de segurança estão sendo atendidas. Então, nós estamos vendo um esforço muito grande
Se não me falha a memória, estão previstos a criação de 48 terminais desses de passageiro na Amazônia atualmente. Ou seja, existe uma preocupação. Agora, é importante que isso que o senhor diz não pare. Ou seja, o que a Amazônia precisa hoje? Medidas imediatas, não é para daqui a 10 anos, imediatas de infraestrutura para suportar o transporte. Já que estamos falando em transporte de passageiros, me ocorreu um fato aqui, um case. É uma eleição passada aí, acho que para o governo do estado, um candidato lançou uma tese interessante. A propósito, não foi o governo, foi a prefeitura. A propósito do problema de transporte de massa em Manaus ser muito grave há bastante tempo e buscando soluções e quase não encontrando. Então ele lançava a ideia de se fazer um transporte, o que ele chamava de aquático, transporte aquático. Viário. Ligando os bairros Educandos, São Raimundo e mais a Ponta Negra, não sei o quê. Então, a ideia, por muita gente, foi considerada ideia de maluco. Eu acho que não. O senhor não acha isso não, né? De jeito. Não, eu acho que nós temos que aproveitar o que a natureza nos dá, sem maltratá-la. Então, é muito mais barato, mais econômico e seria, eu acho que até mais aprazível poder correr o rio com uma embarcação. É um visual espetacular, o contato com a água é ótimo. Então, eu acho que com segurança, estabelecendo concessões de empresas que assumam a sua responsabilidade, até mesmo na fabricação desse barco. Queremos, olha, hoje a Amazônia quer pular do estágio de navios de pau para navios de ferro, para navios de metal, e até aumentar a indústria, a produção dessas indústrias, através de polo naval. Polo naval, como a senhora citou aí. Então o campo para se fazer isso na Amazônia é enorme. Nós temos muito campo. Por que temos? Porque temos rio. Justifica a presença da Marinha. A Marinha se sente regozijada em estar aqui nesse cenário, que é um cenário totalmente naval. Então, minha gente, vamos aproveitar isso. Eu não tenho a menor dúvida. Almirante, o Ministério da Defesa tem feito várias operações conjuntas, Marinha, Exército, Aeronáutica, agências do governo. Como está a inter-relação da Marinha com o Exército e com a Aeronáutica aqui na região, a partir de operações como a Operação Ágata 7, a última que aconteceu? Excelente, excelente. Uma vez, sobre o aspecto militar, eu ouvi falar o seguinte: não se faz guerra num ambiente só. Quando existe guerra, que é o propósito dos militares, é defender o país em uma guerra, é em conjunto. Não se guerreia num ambiente só, um ambiente naval, ambiente terrestre, ambiente aéreo. Não, por causa disso temos que nos entender e nos conhecer, para num momento crítico, todos se unirem. A união faz a força. E essas operações têm trazido uma enorme oportunidade de nós unirmos. Não só as agências, não só os militares, mas agências civis, o IBAMA, a Polícia Federal, o IPAAN, aqui da região, ou seja, todos aqueles que participam e coíbem excessos, que coíbem crimes. Eles estão participando, a Polícia Civil, o ABIN, ou seja, todos os órgãos que trabalham em prol do Estado. Isso está sendo ótimo. E a Força Aérea Embarcada da Marinha? Como é que estão os helicópteros daqui de vocês? Como é que estão atuando? Nós temos 5, nós temos um esquadrão ainda pequeno, para o tamanho de Estado que nós precisamos crescer mais. A Marinha tem o seu plano de articulação e equipamentos da Marinha. E ela quer aumentar. Aqui para a Amazônia está previsto mais um esquadrão de helicópteros maiores, chamado de porte médio. O que temos hoje são helicópteros de porte pequeno, chamado esquilos, modelo esquilo, né? E nós queremos crescer para... Esse modelo esquilo vai passar para 12 aeronaves, hoje nós temos 5, e o de porte médio, mais 5 ou 6 aeronaves. Isso para mostrar que há necessidade. E a Marinha, agora só necessitamos do quê? Teto orçamentários. Esse é o nosso ponto. Almirante, uma das funções da Marinha é a questão ambiental das águas, né? Tem a proteção do meio ambiente. Poluição hídrica. Isso, a poluição hídrica. Tem uma corrente de ambientalista que defende o não acesso de navios no Rio Amazonas por razões ambientais e razões de segurança, porque são eles que causam o desbarrancamento, o banzeiro deles causa desbarrancamento, bota em risco o ribeirinho, aquela calor. O que a Marinha tem? A Marinha já ouviu falar disso?
A gente escuta isso já nas rodas, essa corrente crescente de não acesso de navios, considerando que o Mississippi não entra navio, o outro rio não entra navio, mas o Amazonas é um rio internacional. Um braço de mar. Tem algum fundo de verdade disso? Olha, eu acho que isso aí seria uma justificativa pela exceção. Ou seja, que pode haver um desbarrancamento, uma batida, mas a Marinha, ninguém da Marinha quer bater, porque inclusive vai fazer mal para o próprio navio. Todo mundo foge da costa, todo mundo foge da pedra, todo mundo foge Mas é o do banzeiro encalhe. que vai desbarrancando, o navio mercante passa com muita velocidade, ele vai desbarrancando, Sim, aí vai o Marinha, rabetinho lá da canoa, para determinadas passagens, assusta o ribeirinho. Mas não tem regras, doutor? Para determinadas passagens, isso. a Marinha impõe as normas da autoridade marítima, onde inclusive existe limite de velocidade, como na estrada, nos rios também existe limite de velocidade, para que as populações que estão até morando à beira do rio não sofram aquela onda provocada por uma passagem rápida. Tudo isso é previsto. Agora, sabendo conviver, sabendo criar regras, é possível usar. Nós temos que usar. Senão, Manaus não era aquilo que pelo estava. outro lado, o armador de navio diz o seguinte: se eu reduzir muito minha velocidade, a viagem passa a ser antieconômica. Não justifica mais porque eu vou andar com uma velocidade muito baixa, então eu vou demorar mais tempo, e aí tem a questão da praticagem, que é custo, tem a questão da diária do navio, que é custo. Então tem uma corrente... Olha, eu sempre soube o seguinte: um bom casamento, para fazer um parâmetro... Eu defendo isso, um bom casamento. Um bom casamento se passa para os dois cederem um pouco. Ok. Cada um tem que ceder um pouquinho. Olha aqui, Almirante. Faça a pergunta, por favor. Eu gostaria de voltar ao ensino da Marinha, principalmente para o ribeirinho. Não foi surpresa para mim, eu estive como Dodó, sou de Parintins. Agora, minhas férias, eu visitei uma comunidade no Rio Aicurapá, aliás, duas. E, para minha surpresa, a Capitania dos Portos estava entregando as carteiras de arrais nas comunidades. Eu fiquei feliz... Do Rabetinho. Do Rabetinho. Eu fiquei feliz porque a Marinha se dispôs a ir nas comunidades. E aí eu sonho de um tempo ainda que o caboclo fugia da Marinha como o diabo foge da cruz. Cara, Sérgio, anteontem, em Envira, aconteceu o mesmo. Ah, que legal. Então eu acho que essa política é uma interiorana política, é profunda, e aí que a Marinha tem papel. Eu gostaria, primeiro, de parabenizar. Eu sei que isso depende do comandante do distrito, lógico, vem orientações superiores, mas é justamente o tratamento que hoje a Marinha dá ao nosso caboclo. Por que cobrar segurança? Porque o cara não usa colete. Ele não sabe nem por que ele tem que usar colete. Ele tem primeiro a Marinha educar esse cidadão a respeitar. Isso foi feito nas comunidades de Parintins. Eu fiquei feliz, não tive a oportunidade de parabenizar o agente lá, mas vou fazer na primeira oportunidade, porque eu acho que com a educação a gente evita, e lógico, não chega nem a metade dos acidentes que há nesses rios aos jornais e às capitanias. Porque as pessoas não têm como falar. E eu fiquei feliz da vida, eu quero parabenizar mais uma vez, tive a oportunidade de comunicar o senhor pessoalmente. Eu vou responder ao senhor o seguinte, dizendo que não fizemos nada mais do que devíamos fazer. Só isso. Por quê? É trabalho da Marinha fazer o ensino profissional marítimo. E é isso que eu também vou parabenizá-lo, porque eu gosto de ouvir quem agrada. O de Envira também agora. Mas ele não fez nada mais do que é dever dele. E nós queremos fazer muito mais. Esses cursos são gratuitos. Sim. Nós damos alimentação durante a retenção desses alunos no nosso centro. E queremos distribuir as carteiras para quanto mais gente, melhor. Um dia desse visitei aqui a comunidade indígena de Tupé, São João do Tupé, aqui próximo a Manaus, e o pajé me procurou para pedir a carteira dele. Eu falei: pajé, é lógico que você tem que ter a carteira. Os índios não se ensinaram a navegar, e o pajé não tem a carteira. Então nós estamos providenciando um curso agora que não exige nem escolaridade, para justamente dar a carteira ao pajé, ele tendo a prática e tendo o mínimo para que ele possa fazer. Olha, o nosso programa infelizmente está acabando. Eu queria agradecer muito Sérgio Viana, Dodó, Ximenes. Agora o senhor vai receber aí do nosso amigo Euros. Com o tema do programa. Poxa, muito bom, muito bom. Muito bom, muito obrigado, Euros. Poxa, eu vou visitar lá, fazer a visita lá no Lago de São Sebastião. Isso, obrigado. Lá, muito obrigado. Caprichou demais aqui. Tá ótimo. Quero agradecer a sua presença, pelas informações aqui prestadas de grande utilidade pública.
Lembrar você que está em casa que o nosso programa vai ao ar às quintas-feiras, sempre às 9h30 da noite, às 21h30, e domingo às 10 horas, às 22 horas. Obrigada pela presença de todos, obrigada a você que está em casa e até lá. Até a próxima vez.